Hi guys, back again in our class number 4. So here we have Professora Márcia. Márcia, thank you so much for coming and staying here with us. Thank you, Simone, for inviting me once more, and thank you guys for having me here. Okay, Márcia, what are we going to talk about today? We are going to observe a lesson, Simone, because observing is the key to learning. Okay, very good. So before, let's see our context. Academic and professional life, putting academic knowledge into practice, the art of observation. Ou seja, hoje é o primeiro momento, você já teve alguns, que nós vamos recapitular com você, mas hoje é o primeiro momento que você vai assistir uma aula, você vai assistir com olhos de professor, que é algo completamente diferente. So now, let's see. So far, you have accomplished so many good things, okay? So you succeeded at job interview, got the job. You were hired as a science teacher assistant, wonderful. You got to know the school you will teaching, remember, the school and the education system. And, all right, what are our learning objectives? Se você já conheceu a escola, já teve um primeiro momento de reunião com um professor, quais são os próximos passos? Observar uma aula. So, this is what we are going to do today. In this class, you will be introduced to classroom observation practices, be introduced to ways of commenting classroom observation, and be introduced to ways of making suggestions. Na verdade, classroom observation é um procedimento dividido em fases e nós vamos apresentar cada uma delas para vocês. Mas, antes disso, Marcia, what is our challenge? Okay, your challenge today is to observe a class, write a report about it, and share it with your peers. Yes, you're going to have the opportunity of doing that. No nosso material de apoio, você terá a oportunidade de ter acesso a aulas, ok? Você não estará presencialmente nessas aulas, mas você poderá assistir e anotar, alright? So, and then you have here, so are you ready to put your teaching knowledge into practice? Yes or no? Are you ready, Marcia? I am. Ok? Só para lembrar, a Márcia e eu, we are English teachers, but not only English teachers. A nossa conversa continua sendo de professor para professor, da gente com vocês, ok? So, now let's go here. Classroom peer observation. Marcia, what is that? Well, a peer observation, observing another teacher, requires some steps because so many things go on in a classroom that if you just observe everything, you lose focus, right? Right. So the phase 1 is a pre-observing meeting for you and the teacher to agree on what you're going to observe. You have to have focus, because if you do not focus, what happens? Everything gets lost, important details are not observed, okay? So first thing you're going to do, a meeting to define the focus of the observation. Phase 2, you're going to go into the classroom as a single observer, you at the back of the classroom and the teacher doing what she's supposed to do. Phase 3, you're going to sit with the teacher you observed and you're going to debrief, you're going to tell her what you observed according to the focus you had previously established. Yes. So, is there any possibility of this happening in Brazil? Yes. Aqui no Brasil também existem as observações. O que normalmente acontece para um professor início de carreira como você é você fazer o estágio. No estágio você vai lá e anota as aulas. Nem sempre as escolas, enfim, por N motivos, seguem esses passos de uma observação. Existem escolas que vão seguir e outras não. Então, não é só durante o estágio. Existem escolas aqui no Brasil que trabalham com professor e professor assistente e a prática de peer observation está inclusa nas atividades do professor. E isso acontece. E tem muitos lugares que coordenadores assistem aulas e diretores também, né? Sem dúvida. E nos Estados Unidos, normalmente, é o lead teacher que assiste junto com o principal, okay? So, let's practice. All right, so, let's go to phase number 1. So, what is phase number 1?
Pre-observing meeting. Identify the focus of the observation. Agree on date, time, and duration. Provide background and context for the lesson. Esse é um momento muito importante para você, não só para você, como para o professor que você vai observar a aula. Porque assim, para que a gente faz uma observação? Por algum motivo. No seu caso, que você é um assistant, você vai observar para aprender. Às vezes, nós comumente, isso é uma prática em inglês, não é, Márcia? É uma prática bem comum. Tá? Nas escolas, por exemplo, de idiomas, um professor sempre assiste a aula do outro, tá? Ou se não, os coordenadores assistem. Mas, normalmente, a gente também pode assistir para poder detectar algum problema, ou não só detectar, mas para ajudar o seu colega com o problema. Então, você assiste uma aula, entende o que acontece e depois, no terceiro momento, que é da reunião, os problemas, a partir do momento que eles são levantados, as novas ideias vão surgindo e a sua chance de sucesso it's amazing, ok? So, o que a gente tem que estabelecer, então? So, identify the focus. Qual é o objetivo? In your case, to learn how to teach. Agree on date, time and duration, ou seja, você não vai chegar lá e falar, oi, eu vim assistir sua aula hoje, né? Não, tem que fazer exatamente esse agendamento. And provide background and context for the lesson, ou seja, quem vai dar a aula vai te dizer, olha, amanhã você vai assistir a aula sobre tal conteúdo, vai acontecer isso, ou seja, mostrar um pouco do lesson plan. The teachers would have a short meeting before the lesson where they talk about what's going to happen in the lesson, you know, what the objective is going to be, and you know, how the lesson is going to flow. Well, this is a grade 5 class, and our lesson today is teaching the children about how words are used by authors and readers to take meaning from different texts. I'm really keen to see how you explicitly give your objective to the class and also your anticipatory set. That's something that I really want to focus on in my teaching. And how about phase 2, Marcia? What do we do? Okay, as a single observer, what we do is we record data. A gente anota o que a gente observou. Não pode deixar de anotar as coisas que acontecem, porque se você acha que você vai lembrar, não confia na sua memória. É muita coisa. Como eu disse antes, a lot of things go on in the classroom. E you have to have a discrete interaction with the observed teachers or students. Você tem que ser uma mosquinha na parede, discrete. Você não pode interagir muito que você vai atrapalhar a aula. E não é isso que você quer aprender, Sim, não é? A ideia é que quando a gente está observando uma aula, que a gente não interfira na dinâmica da aula. A não ser que o propósito seja esse, né? Aí Pode sim, ser. se for pré-estabelecido, mas normalmente não. You have to be discreet, ok? So class, today's lesson, as you know, is about teaching and understanding tone and mood. The teacher who's doing the observing goes in, he or she will have a little worksheet that they fill out. We call our peer observations VOTs, which is visit other teachers each term. And so the teacher is looking at, you know, what did I see, what did I learn, what can I do to improve my own teaching as a result of what I've seen. Phase 2, how do we write? How do we record data? Como que a gente faz? Mind map? Eu anoto aquilo que eu acho que eu tenho que anotar? What do you think? No, you have a Classroom Observation Checklist. Esse Classroom Observation Checklist, ele também é algo que pode ser institucionalizado, ou seja, pela escola. Normalmente ele tem um gênero, ele é padrão, né? Só que você vai fazendo as adaptações de acordo com as suas necessidades. E aí nós escolhemos um Pre-Observation Classroom baseado no modelo americano e, óbvio, com grandes nuances das nossas experiências. E aí a gente fez alterações que nós achamos que fossem interessantes para você também poder utilizar no seu contexto aqui no Brasil, right? Marcia, can you tell us more about it? Yeah, of course. As you see, there are some things in the form that are in bold, tá em negrito. São as fases da observação. Então, o que você tem que anotar quando você for observar? A primeira coisa é organization of the room. How did the teacher organize the room?
Then the relationship of the teacher with the students, what we call in teaching rapport, okay? But it's the relationship you establish with your students. Then the teaching methods used and the content of the lesson. After that, you make notes on the presentation of this content and the presentation of and the method. How does the presentation go according to the method? Then class management, management of discipline. Remember that we talked about it? Management of discipline, classroom management in terms of dynamics. Do students work in groups? Do students work individually? That's it. Personal, you're also going to annotate, to take notes on personal behavior, such as self-confidence of the teacher and her or his comportment, or that is, his or her behavior, and appearance. Is she well-dressed? Is she appropriately dressed? Because well-dressed is a loose concept. Well-dressed para criança, às vezes você está bem vestida para uma aula de criança, você está de tênis, de jeans, para você poder sentar com elas na sala. Sim. Então, isso tudo é importante, você vai anotar under personal. And to finalize it, it's summary comments. Okay. What are the summary comments, Simone? Okay, here we have what were the major strengths, de novo, os strengths aparecendo, os pontos mais fortes. What suggestions do you have to improve your lessons, okay? Quais são as sugestões que a gente pode dar? Lembrando que o papel do peer observation is to improve, okay? And what progress did you observe, all right? So, and here, esse formulário, ele é longo. Será que eu preciso preencher ele inteiro? Será que isso não vai ficar demais? Depende do motivo. De novo, se você estiver aprendendo, talvez num primeiro momento, você assista uma aula e tente anotar aquilo que você consegue. E em momentos sequentes, que talvez fosse essa a nossa proposta para vocês, é que você anotasse especificamente um desses. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre Classroom Management. Como que a professora lidou com Classroom Management. Então, aí, we give instructions. Look at this, look at that, okay? And then you have your observation. But, okay, we have the phase 3. In the phase 3 is phase 1, pre-meeting. Phase 2, observing. Phase 3, a really important moment. It's the moment when you talk to the teacher, okay? So post-observation, that's what we call debrief, que é o nosso momento de conversa. What you have, share the recorded, all right, data with a focus on what was seen, ou seja, tudo aquilo que você anotou, vamos compartilhar. Share reflection related to the agreed focus, se nós if we agreed, ou seja, se nós concordamos em observar um determinado ponto, é sobre ele que vamos discutir e é sobre ele que vamos buscar uma reflexão para resolver problemas, para melhorar, to improve, ok? And then pose questions to prompt further development, ou seja, se eu trabalho com perguntas, if I work with problem-based learning, questions are fundamental in everything we do, okay? As we spoke about before the lesson, I was really keen to look at how you stated the objectives to the students and also the anticipatory set that you used. The anticipatory set, which was something that I was really interested in, was fabulous. The use of multimedia engaged the students straight away. The images that were used were fabulous. They were targeted right at the students' level. They were laughing along with the clips, that, you know, they were really interested in the images that they were being shown. And certainly it introduced the lesson on tone and mood really well. Do you think you could use this sort of thing in home economics? Absolutely. While I was watching your lesson, I was thinking that how could I use this in my subject area, and I was thinking that the use of images would be perfect, particularly when we're doing a practical lesson. If we were making something like cupcakes, then I could show them some clips from maybe MasterChef or Cake Boss, showing them the production, showing them the end product, so they see what they're going to be doing in that lesson in short, sharp grabs, so their attention's gained straight away. Let's show you a little bit of pronunciation. Marcia, can you tell us, is it important to know about pronunciation? It is, Simone, because especially now, pronunciation of past tenses. Why? Because you're going to tell
your lead teacher, everything you observed. And the ed sounds are very important too, because there are 3 different sounds. E, Simone, tem 3 sons diferentes. Oh my God. Ela vai ficar brava comigo, mas depois eu vou dar uma dica para vocês. Ok, let's start. Marsha, can you do that? Ok, eu não sei se eu vou ficar brava com ela, mas enfim. Tem 3 sons diferentes porque as palavras em ED, elas terminam com sons diferentes. Então, por exemplo, no primeiro caso, toda vez que uma palavra terminar com o som de D, de dado, ou T, de tatu, like present, need, toda vez que tiverem esses 2 sons, você vai pronunciar isso id. Let's see. Presented, related, needed, and suggested. Okay? Okay, Simone? Yes. With me so far? Yes, with you so far. And something very important. Nós brasileiros temos uma tendência de fazer presented, TD, all right? It doesn't exist anymore, right, Marsha? It doesn't exist because the E is never pronounced as E. It's pronounced as id. Okay. Okay? Or it's not pronounced at all. Let's see when. When words finish in voiced consonants, like observe, voiced, discover, voiced, change, voiced, and worry, voiced. Ok? So, quando tem uma consoante que vibra no final, que você tem voz dessa consoante, V, or, J, and we, I, the semiconsonant Y, aí a gente vai pronunciar só o D. É como se você pusesse um xizinho em cima desse E e falasse só D. Vamos lá? Observed, discovered, you see, from V to D, discovered, observed, changed, worried, ok? Worried, é do I pro D. Observe, do V pro D, observed, ok? With me so far? Yes, with you. So far, so good. Tô pensando na dica. Será que ela vai ficar brava? Vai lá. Ok. A dica que eu daria para vocês é o seguinte, principalmente para quem? Se você tiver um nível de inglês um pouco mais avançado, vai ser um pouco mais tranquilo para você reconhecer os sons voice, voiceless, right, Márcia? Absolutely. And if you were not, o que eu faria no momento que eu digo assim de pânico? I'm talking to a foreigner, eu estou conversando com alguém e eu vou usar o passado para poder me expressar. Como que eu faço isso? Eu pego e vou trabalhar com essa ideia de um finalzinho de T um pouco mais sequinho e nunca com a ideia do IED. Será que eu posso fazer isso, Márcia? Pode, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, presented. Eu dei uma, né? Aqui, observed. Tá vendo que está sendo um Tzinho aqui meio discreto? Porque eu estou na dúvida se eu vou falar presented ou se eu vou falar observed. Então, eu já misturo um pouquinho dos sons. Fica muito esquisito se eu fizer isso, Márcia? É possível? Dá certo. Se você estiver começando, eu deixo. Agora, se você já for um pouquinho mais avançado, vamos tentar me seguir. Ok. Ok? And, por último, se as palavras acabarem, if the words end with voiceless sound, voiceless, aqueles que só passa ar, work, jump, introduce, and develop, right? Just air. Then you pronounce it as T. Let's go. Laughed. It's a T at the end. Laughed, jumped, introduced, and developed. Okay? So it's the T Simone wants you to make. Okay, yes, okay. So far, so good. Let's continue. And now, let's work. Now, let's see over here. So the debriefing. Now we are in the moment of to talk to the teacher. So let's see one example here. We have organization, okay? And here we have 1, 2, and 3. 3, it means that it was very good. 2, it was good. And 1, I would say, para não ficar muito feio, I would say not so bad. Tá? Sempre que você trabalha com escalas de valores, cuidado na hora que você vai conversar com o professor, né? Porque você vai falar assim, ruim,
né? Você já começa uma reunião super negativamente. Nada que o outro possa fazer vai ser tão ruim assim. Às vezes não foi adequado para aquele momento, mas será em outro, ok? So, take care. And here we have presents overview of a lesson, presents topics in logical sequence, relates today's lesson to previous and future lessons. Isso que está no seu formulário. E aí você fez as suas anotações. Esse professor foi super bem. Ele tirou 3 em tudo, ou seja, na sua escala, it was very good, okay? Masha, can you give us more examples? Okay, so you liked it so much because you thought that the organization was fabulous. Because he presented an overview of the lesson. He or she really, right? Presented the topics in a logical sequence, and he or she related today's lessons to past lessons. Okay. So, if you are together, é aquele momento que você está com o professor, então os dois juntos vão ler este formulário e vão começar a discutir. Então, you presented, you related e assim por diante, porque as coisas vão acontecendo. So, let's continue with our form. Okay, so now let's go to example 2, Simone. Okay, so why? But Simone, it's a number 1 here. Was the teacher so bad? No, the teacher was not so bad. Here, what we had. Aqui, nós fizemos a observação como número 1, porque, na verdade, esse item não foi observado, tá? Então, o ideal seria também você colocar not observed ou deixar ele em branco, mas se você quiser colocar o número 1, só que aí depois você se justifica, que é o que nós vamos fazer. Que não era o foco da sua observação, então você não prestou atenção nisso. Então, o que você pode falar para a teacher? Você pode falar, evidence of self-confidence were not or weren't observed. Professional comportment and appearance weren't observed, okay? Were not observed. And because these topics were not the focus of my observation, that's why I didn't observe. Okay? Okay, now let's see one more example. We have example number 3, relationship rapport. Holds interest of students. Very good, number 3. Is respectful, fair, and impartial. Very good, number 3. Provides feedback, encourages participation. Oh, not so good, number 2. So interact with students and show enthusiasm, number 3. So Marcia, how do you give this feedback? We have a number 2 now. Yeah, but it's not so bad, Simonia. Number 2 is not the end of the world. So let's see. You held the interest of the students. It was really good. You were very respectful, fair, and impartial. You interacted with your students and you showed enthusiasm. However, I suggest you provide a little bit more feedback and encourage participation, because I realized that at times there was a student that was a bit lost and embarrassed to ask for help. So it's not bad at all. You did give feedback, but you could give it a bit more. Yes. O que acontece é o seguinte, já que eu dei um feedback de uma coisa que precisa ser mudada, eu não simplesmente digo, professor, olha, isso aqui não está legal, não gostei, viu? Né? That's not the idea. Se algum dos itens não está satisfatório, dá uma sugestão. That's why we work together, to improve, okay? So, and improving means making suggestions, all right? So we had here example number 1, example number 2, number 3, and now let's talk about suggestions, porque as sugestões vão acontecer o tempo todo when we are observing and talking about the observation. So, here it's you suggest that someone do something. Example, I suggest that you present the topics in a more logical sequence, or I suggest you use your time more precisely. Mas, Simone, eu não entendi por que aquele that está entre parênteses. Então, toda vez que tiver entre parênteses, primeiro é uma informação. O that, nesse caso, ele pode ser opcional. Dá uma olhada aqui. Nesta frase, eu usei o that. Nesta outra, eu não utilizei. Alright? So, it's up to you. I feel more comfortable using that. E você, Márcia? It depends.
Okay. on my mood. Okay. Depende do dia. Às vezes eu estou mais lacônica, eu estou mais quieta, eu não uso that. A Simone, não, é impossível ela não usar o that, que ela sempre fala muito. Eu sempre falo demais, né? All right, so, e aí, falando demais, let's finish our class, all right? So let's see today, okay? In this class, you were introduced to classroom observation practice, were introduced to ways of commenting classroom observations, and were introduced to ways of making suggestions. Nós vimos no nosso material de apoio, você terá todo o formulário e exemplos de cada parte do formulário para você poder trabalhar com o feedback, ok? Como você vai poder utilizar isso in terms of English e também to know the form, para conhecer o formulário inteiro para você to use in your class. And here, planning is the key to success. Fizemos um peer observation, mas em 3 fases muito bem planejadas. So, planning, all right? So, Marcia, thank you so much for coming again. Okay, it's always more than a pleasure to have you here. Thank you, Simone. And see you again in lesson 5, guys. Okay? Bye-bye. See you soon.